Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Eu confesso que essa semana eu fiquei pensando assim, o que pregar no primeiro domingo do ano? O que falar para incentivar a que cada um de nós sejamos mais santos e andar mais com Deus e às vezes a vontade de, assim, da carne é colocar peso, né? Não é peso à toa, mas é falar assim, seja santo, ora mais, lê a Bíblia, não faz isso, não faz aquilo e tal. E essas coisas para fazer mesmo. Mas é uma forma bíblica da própria palavra de Deus nos incentivar a andar com Deus. De nos ensinar aquilo que é realmente mais importante para a nossa vida. Eu quero ver com você nessa noite a maior de todas as bênçãos, a presença de Deus. A maior de todas as bênçãos, a presença de Deus. Eu vou ler aí Êxodo 33, de 1 a 17, que diz assim: o anjo de Deus irá adiante do povo. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar.
Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Queridos irmãos e irmãs, a maior de todas as bênçãos é a presença de Deus. Ter todas as dádivas desta vida e não ter Deus, vale a pena? Ter um bom casamento, uma boa família, mas sem Deus é algo razoável? Morrer bem velhinho, realizado, com certa saúde, que bem velhinho nunca tem saúde 100%, né? Mas morrer bem velhinho, realizado, com certa saúde, com muitos bens materiais, mas sem Deus, é um bom fim de vida? Ter fama, diplomas e vitórias em lutas que você se dispuser na vida e a entrar é o mesmo motivo para comemorar se Deus não estiver presente? É famoso, tem dinheiro, venceu na vida, mas isso é motivo de alegria e comemoração se Deus não está presente? Precisamos, irmãos, buscar algo maior, alguém maior. E eu olho para o texto de Êxodo 33, esse trecho que nós lemos, e eu fico pensando como a presença de Deus, e Moisés entendeu isso, como a presença de Deus é a coisa mais valiosa para você e para mim. Cristo morreu na cruz para nos colocar na presença de Deus, na sala do trono, como diz Hebreus. Eu quero ver com os irmãos e com as irmãs 4 breves lições, tentarei ser breve, mas 4 breves lições sobre que traz certeza para o nosso coração de que a maior de todas as bênçãos é a presença de Deus. E a primeira lição, aí nos versículos 1 a 3, é sobre uma triste ordem. Herdar a terra sem a presença de Deus, esta era a ordem. Deus chega para Moisés, depois que o povo peca, tem idolatria e bezerro de ouro, aquela confusão, e tem gente que morre, tem gente que não morre, e puxa para cá e puxa para lá, Arão dando desculpas farrapada. Não, eu joguei o ouro no fogo aí e saiu esse bezerro, como se ele não tivesse feito nada. Uma confusão, gente idólatra é morta, e Moisés intercede, o povo está chorando, é uma confusão, assim, um negócio barulhento, confuso. E Deus então chega para Moisés e fala, versículo 1, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. O meu anjo vai na frente de vocês. Vocês pecaram, mas eu sou fiel, Moisés, à minha aliança, e eu vou dar essa terra para vocês. Terra que emana leite, terra que emana mel. O meu anjo vai na frente e vocês nem vão precisar guerrear. O meu anjo vai na frente e ele vai tirar o povo de lá, os jebuseus, os girgazeus e mondizeus aí e tal, vai tirar esse povo todo de lá. Vocês nem vão precisar entrar na guerra. Vou dar a terra para vocês. Só que tem uma coisa. Eu não estarei com vocês. Eu não posso estar na presença de vocês. Olha o versículo 3. Por que eu não posso subir? Porque és povo de dura serviço, cabeça dura. E se eu for, eu vou consumir vocês no caminho. Mesmo indignado, Deus não deixaria de cumprir a promessa dele para Abraão, Isaque e Jacó. Essa terra vai ser de vocês. Eu sou fiel. Minha palavra não volta atrás.
mas a minha presença não vai. Deus tiraria os inimigos, daria a terra que mana leite e mel ao povo, não os consumiria no caminho, mas não estaria com eles. Olha a consequência do pecado. Qual é a maior consequência do pecado? Não é ser descoberto. A maior consequência do pecado é ficarmos longe de Deus. Foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram em relação a Deus. Quando Deus vem para o jardim, Adão, Eva, vim visitar vocês. E ninguém responde, escondido. Cadê você, Adão? Ah, Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. A primeira coisa que o pecado fez no coração de Adão é fazê-lo ficar longe de Deus. Os efeitos do pecado são sempre terríveis, irmãos. Sempre terríveis. E é uma ordem triste. Podem ir, podem entrar nessa terra. Eu vou dar assim de bandeja. Nem vai ter guerra. Mas eu não vou com vocês. É uma ordem. É uma ordem. Vem de Deus, vem de Deus. Mas essa ordem carrega um peso de tristeza grande por causa do pecado do povo, que não aguentou esperar 40 dias Moisés descer do deserto, descer do monte. E no deserto fizeram um bezerro de ouro. Colocaram vestes festivas, talvez pagãs, os atavios e brincos e pulseiras e braceletes e ouro e prata e roupa e aquelas coisas assim, para fazer barulho, para fazer festa. E Deus olhou aquilo e falou, eu não vou com vocês. E o povo ouve isso. E aí a segunda lição, além da primeira lição que é uma triste ordem, a segunda lição aqui é a seriedade do pecado. Olha o versículo 4 a 6 novamente. Ouvindo o povo estas coisas, estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Mas a notícia não era boa, irmãos? A terra vai ser nossa. A gente antes ia ter que guerrear, agora não vai ter guerra mais. Antes ia dar trabalho, agora vai vir de graça, de bandeja. Mas o povo, quando ouve que Deus não estaria com eles, talvez o coração deles tivesse despertado para a maior consequência do pecado deles em adorar aquele bezerro, em falar com o bezerro assim, bezerro, obrigado, porque você mandou as 10 pragas, porque vai dizer o texto que eles agradecem o bezerro por serem salvos do Egito. Você mandou as 10 pragas, abriu o mar vermelho, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E quando Deus fala, eu vou dar a terra, mas eu não vou, o povo percebe a bobagem que fez e começam a chorar. Todos choraram por causa das más notícias, consequência dos pecados deles, de todos os frutos e amargos resultados do pecado, o que os verdadeiros arrependidos lamentam, o que os verdadeiros arrependidos mais temem, é que Deus se aparte deles. O povo tirou seus atavios, que eram roupas usadas para práticas idólatras, e choraram. A dor de perder a companhia de Deus rasgou o coração deles. A terra de Canaã poderia ser maravilhosa, e era. Abençoada, leite e mel, mas sem a presença de Deus, deixaria de ser uma terra abençoada. Do mesmo modo, a nossa vida, irmãos, a nossa família, a nossa igreja, onde nos reunimos e nos congregamos, não podem ser algo maravilhoso, não pode ser algo especial sem a presença de Deus. Não estou dizendo que uma família sem Deus é ruim. Eu estou dizendo que uma família sem Deus, ela não é completa, pelo contrário, o ponto principal está faltando. Este choro do povo, aqui no versículo 4, ensina que não vale a pena ter a bênção de Deus sem o Deus da bênção. E essa frase eu sei que é famosa, né? Não deixe o Deus da bênção por causa da bênção de Deus. Tem que ter o Deus da bênção, que a bênção vem.
Mas é assim que os cristãos se comportam hoje em dia, em muitas vezes. Não importam como andam, não importa como Deus pensa, se eu for abençoado, se a minha bênção chegar. Até canta, né? Hoje o meu milagre vai chegar. Mas o maior milagre é a presença de Cristo em nós, é a presença do Espírito em nós, é a presença de Deus conosco. Deus disse que se fosse com eles por um momento sequer, versículo 5, por um momento sequer, se eu for, vocês vão morrer. Por um momento, se eu subir, eu vou consumir vocês. Deus não suportava mais o pecado, o distanciamento, a rebeldia. Em seu poder e em sua soberania, Deus resolvera distanciar-se do povo que Ele mesmo tirou do Egito com mão tão poderosa. Deus estava triste, irmãos, aqui. Uma profunda tristeza. Deus não fica triste? Claro que fica. Deus é pessoa. Deus tem personalidade. Aliás, a gente tem isso porque Ele nos criou a imagem dEle. Ele não é uma coisa, Ele não é uma força, Deus não é uma energia. Deus se entristece quando o povo dele se afasta. Não é sem razão que Moisés teve que colocar a tenda da congregação muito fora. No texto nós vamos ler daqui a pouquinho, do versículo 7 até o 11, quando Moisés, nesse período aqui, as coisas estavam acontecendo, os dias passando, como é que vai ser, como é que não vai ser, como é que vai castigar a gente, se vai, não vai. Moisés tem que pegar a tenda da comunhão, a tenda da congregação e levar lá para fora, fora do arraial. Quando Moisés ia para dentro da tenda, o povo ficava em pé, olhando longe e talvez pensando, a tenda podia estar aqui. A presença de Deus podia estar aqui no meio do arraial, mas está lá longe. E só Moisés que entra lá. Moisés devia ficar triste quando entrava naquela tenda. E talvez, perto de entrar na tenda, ele olhava para trás e o arraial lá atrás. Mas Deus, irmãos, é o Deus da misericórdia. Deus é o Deus da graça. Deus é longânimo e assaz benigno. Amém, irmãos? E no meio da disciplina, esse Deus cheio de graça, esse Deus cheio de disciplina e de juízo, no meio da graça, Ele revela e Ele dá uma palavra de esperança. Ele diz para Moisés, Moisés, vai, leva esse povo, o anjo vai na frente, eu vou expulsar as nações lá, vocês vão herdar sem briga, eu não vou. Mas olha o que diz aí o versículo 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, o povo tirou os atavios, o povo tirou aquelas roupas de adorar ídolos, jogou fora, e diz aqui, enquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Aí Deus fala assim, tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Percebe? Deus falou para Moisés, Moisés, vocês vão sozinhos, e eu não vou estar junto, e tira essas roupas aí, e aí Deus vai e muda a palavra. Tira essas roupas de pecado, enquanto eu vejo o que eu vou fazer com vocês. Percebe? Aquela palavra dura no início, vocês vão sozinhos, eu não vou junto, e o texto continua, e Deus vai conversando com Moisés, e o coração misericordioso de Deus brota e fala assim, tira essas roupas de pecado, enquanto eu penso, o que eu vou fazer com vocês? Deus não disciplinou aqui, Deus já tinha matado gente antes aqui, né? Mas nesse momento, a ira de Deus está sendo posta de lado. E a misericórdia está começando a entrar, e é aqui que Moisés olha a situação
e aproveita para conversar com Deus. E há um tempo de reflexão. Terceira lição, versículos 7 a 11, parece que Moisés ele abre um parênteses, né? Olha o versículo 6. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Então Deus fala, tira essa roupa de pecado e joga isso fora e eu vou ver o que eu faço com vocês. E o povo tirou. Aí vem o versículo 7, que parece que está dizendo outra coisa. Diz assim, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, impunha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Há um parênteses do versículo 7 ao 11. Ele está contando, eu não vou junto, esse é o castigo, e tira essas roupas, eu vou pensar. E aí o próprio Moisés, ele abre um parênteses para dizer assim, enquanto isso acontecia, enquanto Deus esperava para ver o que ia fazer, o servo do Senhor Moisés mesmo está escrevendo, né? Ele armava para si a tenda, ele ia lá na tenda, e quando ele ia para a tenda, o povo ficava em pé, cada um na frente da sua própria tenda, olhando e esperando. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de Deus na tenda, e Deus e Moisés começavam como um amigo conversa com o outro. Quando alguém tinha alguma demanda, alguma coisa, alguma causa na justiça, era com Moisés que era resolvido dentro da tenda. Deus, essa família e aquela, o que eu faço aqui, o que eu não faço. Isso acontecia sempre. Sempre. Abriu-se um tempo de reflexão. E nesses versos temos quase que um parênteses, como eu tenho falado, uma explicação do que costumava acontecer. Moisés fazia como mediador, veja o que Moisés fazia como mediador entre Deus e o povo. Ele entrava na tenda que representava a presença de Deus. E olha a ênfase, entrava na tenda fora, bem longe do arraial. Assim como Moisés saía do arraial para interceder pelo povo. Hebreus 13, 12, 13 vai dizer que Jesus sofreu fora da porta para ser mediador do povo. Moisés é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo, ele é uma sombra de Cristo. E assim como Moisés, ele entrava na presença de Deus para interceder pelo povo. Cristo sofreu fora da porta, Cristo sofreu naquele calvário, naquela cruz, e foi morto e sepultado. Ele sofreu lá fora de Jerusalém, tornando-se o mediador perfeito, seu e meu. Moisés assim é apresentado como um tipo de Cristo. E todo aquele que buscava o Senhor se aproximava da tenda aqui que Moisés montava. Parece que a tenda funcionava como um local de culto a Deus, como um lugar onde o povo recebia sentença, julgamentos. E por que esse parênteses está aqui? Porque em um desses encontros dentro da tenda entre Moisés e Deus, o problema do povo ir para a terra prometida sem Deus aparece novamente. Moisés não estava lá de vez em quando conversando com Deus, olha, tem esse povo aqui, tem essa família, eu estou intercedendo aqui, e o tempo passando. Aí, de repente, a última lição. Moisés, ele intercede a Deus
pedindo a maior de todas as bênçãos. A gente vê aí, a partir do versículo 12, disse Moisés ao Senhor, dentro da tenda. Por que entra o assunto da tenda aqui, se não estava dentro da tenda conversando? Estava dentro da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, olha como é que Moisés vai interceder. Faz subir este povo, porém o Senhor não me fez saber quem é que vai comigo. Só mandou o povo ir, né? Tá, mas quem é que vai comigo? Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, que indica intimidade. O Senhor também me disse assim, que eu achei graça diante dos olhos do Senhor, né? O Senhor falou, achaste graça diante dos meus olhos. Então, o Senhor sabe meu nome e o Senhor está dizendo que eu achei graça. O Senhor está dizendo, disse lá atrás para mim, né? Que o Senhor vai estar comigo e não com esse povo. Versículo 13. Agora, porém, se realmente eu achei graça aos teus olhos, se realmente o Senhor me conhece pelo nome, se realmente o Senhor quer me abençoar, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, porque o Senhor me conhece, é óbvio que o Senhor me conhece, mas me mostra o teu caminho para que eu conheça o Senhor, para que eu ache graça aos teus olhos. E agora olha para esse povo, olha para essa nação, é o teu povo. É o teu povo. O Senhor está querendo me abençoar, me colocou como líder. Eu sei que o Senhor está querendo mandar esse povo, mas olha, eles choraram por causa das más notícias, que é entrar na terra sem o Senhor. O Senhor está dizendo que eu sou abençoado. Então mostra essa bênção, me fazendo saber quem é que vai com a gente. Porque eu não posso ir sozinho com esse povo sem o Senhor. 14. Aí Deus responde. Estou imaginando que nesse momento aquela nuvem dentro dessa tenda estava até mais espessa, né? Estava até mais complicado nesse dia. 14. Aí Deus responde para Moisés. Irmãos, lembra? Ele acabou de dizer lá atrás que a conversa era assim, ó. Um amigo na frente do outro. Deus fala, 14. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés, eu vou com você. E eu vou dar descanso para você. Eu sei o seu nome, você achou graça diante dos meus olhos. Eu estou repetindo, Moisés, eu vou abençoar você. Moisés não se dá por satisfeito. Versículo 15. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés está dizendo, Deus, o Senhor me colocou aqui para cuidar desse povo, para levá-los para a presença do Senhor. Eu não quero ir sozinho. Não é bênção eu ir sozinho. Moisés, então, ele intercede o tempo todo. Versículo 13, esta nação é o teu povo. E o menor sinal da graça da parte de Deus, aí no versículo 14, né? A minha presença vai com você, eu serei contigo. Moisés usa isso para clamar, versículo 15, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Em outras palavras, Deus, eu não quero entrar na terra prometida, na presença do Senhor e sozinho. Moisés coloca o povo acima de si mesmo. Moisés é ou não é um tipo de Cristo? Que, mesmo existindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz.
Jesus mesmo falou, eu dou a vida pelas ovelhas. Isaías 53, 11. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho, que é salvar a igreja, e ele ficou satisfeito. Moisés coloca o povo acima de si mesmo. Moisés toca o coração de Deus. E poucas coisas tocam mais a Deus do que a intercessão, irmãos. Eu sei que tem muita gente quando fala de oração, o valor da intercessão, e olhe para esse texto e saiba, intercessão, colocar-se diante de Deus pelo próximo, pela família, pelo irmão, pelo vizinho, até pelo adversário, é uma grande bênção. É um lugar para a gente estar mesmo. Alguém te feriu? Ore por ele. Alguém foi maledicente com você? Ore por ele, mas ore para o bem dele, não é para Deus acabar com ele não. Intercessão por uma família, por uma pessoa, por uma igreja, por uma nação. E aqui começa a lição da prática, que se tivermos, teremos sempre a presença de Deus conosco, uma vida de intercessão pelo próximo. Abre caminhos para que Deus nos abençoe ainda mais. Se dividirmos as bênçãos de Deus com o nosso próximo, como Moisés está fazendo aqui, Moisés, Deus, o Senhor vai me dar a presença do Senhor para mim? Vou, mas esse povo tem que estar junto. Eu quero dividir a minha bênção com eles. Se dividirmos as bênçãos de Deus com o nosso próximo, Deus derramará ainda mais bênçãos sobre nós. Se nos preocuparmos e cuidarmos do outro mais do que de nós mesmos, Deus cuidará de nós. E Ele faz isso de modo bem melhor do que nós mesmos. Olha o argumento no versículo 16, olha o argumento belo de Moisés. Ele fala assim, se o Senhor não for, 15, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir daqui. Por quê? Porque como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Como é que as outras nações vão saber que o Senhor está cuidando de nós, se o Senhor não for com a gente? Outro argumento, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todo o povo da terra? Deus, como é que o povo vai saber aí fora que o Senhor é o Deus de Israel? Eles só vão saber quando o Senhor andar conosco e nos fazer um povo diferente dos outros. Mas se a gente entrar nessa terra sem o Senhor, seremos igual às outras nações. Não tem vantagem nisso. É muito belo esse argumento de Moisés. Moisés não para de interceder. E você também não pode parar de interceder pelo filho, pelos pais, pelo parente, pelo amigo, pelo vizinho, falar, Deus, salva fulano. Eu vou clamar de novo, salva fulano. E eu não vou parar esse ano, salva fulano. E logo daqui uns dias nós vamos ter aqui uma coisa interessante. Eu vou distribuir uns papéis para você, pequeno, para você colocar alguns nomes de pessoas para você orar esse ano inteiro pela salvação. Dentro da Bíblia. Tomara que você leia a Bíblia todo dia, né? Mas vai estar dentro da Bíblia, você pegou a Bíblia para ler, orar para fulano, fulano e fulano aqui. Todo dia. Diante do Senhor. Porque você não pode ficar com a bênção da salvação sozinho para você. Tem que compartilhar, tem que dividir. Povo separado somos nós e provamos isso não sendo igual ao mundo, nem praticando os seus pecados. O mundo não perdoa, nós perdoamos. O mundo não ama, nós amamos. O mundo trai, nós somos fiéis. O mundo se distancia de Deus, nós buscamos ficar cada vez mais perto de Deus, por meio de Jesus. Moisés, ele não para de interceder. E então Deus responde,
versículo 17. Disse Yahvé, disse o Senhor a Moisés. O que ele fala, a primeira frase ali? Farei também isto que disseste. Moisés, eu não vou apenas levar você, ou eu não vou apenas dar a minha presença para você. Eu vou fazer o que você acabou de falar, a minha presença vai estar com o povo. Eu já resolvi o que eu vou fazer, eu vou estar no meio do povo. Eu vou guiar esse povo. Farei também isto que disseste, por quê? Porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. A situação do povo é mudada, do pecado para o juízo, para a condenação, e agora a salvação pela intercessão de Moisés, um tipo de Cristo, porque a nossa vida é mudada pela intercessão de Cristo. E ele encerra dizendo assim no 17, vou fazer isso, porque você achou graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Deus te conhece pelo nome, meu irmão? Deus te conhece pelo nome, minha irmã? Claro que sim. Vamos então pedir em nome de Jesus que o Pai nos acompanhe sempre, que a sua presença seja maravilhosa na minha, na sua vida, de um jeito tão especial, que a presença de Cristo seja tão especial em nós, que as outras pessoas percebam e busquem saber o que é que está acontecendo com a gente, que a gente é diferente, que a gente é abençoado, que a gente é feliz. Quando isto acontecer, mostraremos às pessoas do mundo quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. E é o Senhor Jesus. A maior de todas as bênçãos não é ser rico, não é entrar na terra prometida sozinho. O maior de todas as bênçãos não é ter tudo para si. A maior de todas as bênçãos é fazer parte de um povo em que a presença de Deus se faz presente. Em que o Deus eterno, o Deus da bênção está presente. Não há dádiva maior do que o Senhor está conosco. Quando Jesus vai falar com os discípulos, eu quero encerrar com esse texto, em João 14, ele vai dar a eles palavras de despedida, e a palavra de despedida de Jesus é assim, João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Aí vem a ordem. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, morada, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Jesus fala para os discípulos, olha, eu vou subir, vocês vão ficar aí, mas fiquem tranquilos. Vou preparar lugar, vai ser uma bênção, e vem a maior promessa, para que aonde eu estou, estejais vós também. Que Deus se faça presente na sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus te envolva e que você leve isso para frente em nome de Jesus. A maior de todas as bênçãos é a presença de Deus.